Nós chegamos no último bloco do Antenados de hoje. Estamos falando sobre literatura evangélica. O programa está muito bom, o papo está bom demais. Quem sabe a gente faz um segundo tempo, né? Um segundo round, que tem muita coisa que a gente nem começou a tocar. Na verdade, a gente está no prefácio do livro ainda do debate. A gente não conseguiu nem folhear o que é, de fato, a literatura evangélica. Mas para esse último bloco, eu deixei separado duas coisas que eu queria abordar. Primeiro, é o seguinte: estamos vivendo, talvez, o maior boom da literatura evangélica hoje. Eu mencionei o livro Uma Vida com Propósito, que algumas pessoas até dizem, mas se não for o segundo livro mais vendido evangélico, talvez está pau a pau, brigando ali. A gente está vivendo esse tempo de livros que estão sendo os livros mais vendidos na história da literatura. Não estou falando só evangélica, não. Estou falando da literatura mundial de fato, né? E depois também a questão de quais gêneros as editoras evangélicas brasileiras não estão explorando de fato, que talvez fora, vamos lá, a gente falou um pouco da literatura lúdica e ficção, que lá fora é bomba. No Brasil está um pouquinho, estamos começando agora. Mas a primeira pergunta: estamos vivendo esse grande momento os maiores livros evangélicos estão sendo vendidos hoje? Os livros que estão fazendo história, a vida com propósito, em termos de vendas, vamos dizer assim. Sim, em termos de vendas. Estão sendo vendas. vendidos hoje. Lá de fora, sim. Ainda os espaços são ocupados por autores estrangeiros. Nós precisamos que surjam os grandes autores nacionais, com grandes obras, com grandes propostas e ultracontextualizados aqui na nossa cultura. Mas também precisamos que as editoras entendam isso, porque às vezes nós temos esse autor e as editoras não apostam nele como deveriam, não criam... Porque assim, o livro ele pode se fazer no boca a boca, sim. Tem vários best-sellers aí que não tiveram tanto investimento de marketing, de mídia, enfim. Mas se tiver um investimento que seja necessário para as pessoas conhecerem o livro, a gente tem essa pessoa. Para você ter ideia, eu tenho colegas de literatura que usam também, por causa desse preconceito justamente com o autor nacional, nomes estrangeiros e vendem mais. São pseudônimos. Isso é histórico, né? De Exatamente. Então, quer dizer, é lamentável. Na verdade, tem vezes que eu recebo elogios assim: nossa, eu amei seu livro, eu conheci seu livro, adorei. Parecia que eu estava lendo um livro estrangeiro. Mas peraí, gente, tipo, que não isso? pode dizer com isso, Estou sabe? lendo um livro de uma brasileira, também podia ser... Exatamente, como se não tivesse coisa boa. Exatamente. O fato é o seguinte: nós precisamos realmente da cultura do investimento no autor nacional. Não temos isto. Não temos. Precisamos investir, sim. Há grandes talentos, sim. Nós temos que colocar isso, quer dizer, temos que nos fazer ouvir. Eu estou aqui do lado dos escritores, é claro, né? Temos que nos fazer ouvir pelos editores. Eles têm que acreditar mais no autor nacional. E deixar esse mito que só autor estrangeiro vende bem. E o leitor não de forma gosta. Dá mais trabalho, dá sim. Posso concordar já em vem partes pronto também de com lá. isso. Já vem pronto de lá. Que é uma coisa aqui que a gente não, você estava tem que ter mais conversando. trabalho. Que a gente estava conversando no intervalo, estava falando sobre a questão de a gente fazer, até na Boas Novas, o pensamento era fazer um seriado. E aí eu comecei a pegar, pelo menos já tem uns 25 ou 30 roteiros. Quando eu bati o olho, que assim, a gente não tem cultura, pelo menos no Brasil, de escrever para televisão, ainda mais evangélico. Não existe, ponto. Como é... Uma coisa a ser desenvolvida. Quando eu bati o olho, talvez aqui eu seja o critério, lá na Central Gospel, você. Existem pessoas que são filtros e não é que não dá espaço ou apoio, é porque não. Tem pessoas que leem, que entendem o mercado como um todo. Mas não tem um bom claro, material. Não vai claro dar, que é difícil, não vai né? vender. Você olhar para algo e falar assim, não vai vender. É muito difícil você falar isso. Porque se a gente pegar aqui um testemunho, o primeiro cara que ouviu os Beatles, no mundo, ele pegou, era uma grande gravadora, e falando assim, não, isso aqui não vende não, o garoto tocando rock, com a senhora, não, faça outra coisa, vai embora, você maior hit. Claro que depois ele aprendeu e pegou, e foi que lançou o Rolling Stones, né, que também fez sucesso. Mas eu digo o seguinte, tá sobre essas pessoas que pegam esse livro e leem, a responsabilidade é dizer, não, isso aqui é bom, isso aqui presta, isso aqui não presta, isso aqui vai dar certo, não vai dar certo. Temos muito isso no Brasil, script que a gente fala, caramba, isso aqui é muito bom, como talvez a gente pegar um livro ou um script estrangeiro. Não, a proporção realmente... Não, vamos falar a verdade mesmo, não é querendo desmerecer. Entre 100 que é algo manuscritos, para até motivar os brasileiros. 1 ou 2 fica. 98 vai embora, não tem qualidade. Porque a gente não tem, inclusive... Às vezes é questão cultural mesmo, de cultura, de lastro, de hábito, de leitura, de massificação da grande literatura entre nós. Nós temos que dar uma oportunidade para esses autores assim, de valor que estão aqui conosco, para que eles escrevam mais, para que eles participem mais e para que nós tenhamos mais, inclusive, a presença do ficcional na nossa literatura, que é muito teológica, muito exegética. É necessário? Mas nós estamos exagerando muito. Nós precisamos abrir um espaço para o lúdico, para o sonho, para o entretenimento. Já que a gente está falando de abrir espaço para outros gêneros, deixa eu até pegar esse livro aqui do pastor José Santos, que também tenho... Acho um grande homem de Deus. Eu quero até mostrar aqui na tela, tá? Esse aqui também é um recente. Foi uma biografia que nós escrevemos. Por que eu estou mostrando isso? Porque isso aqui é uma biografia.
talvez a biografia não seja algo muito explorado na literatura E evangélica. necessitaria E eu ser vou te muito falar, meu explorado. irmão, que tem de homem de Deus que tem que virar livro aí, não é brincadeira. É verdade. Essa é a grande Histórias extraordinárias. É verdade. Quais Esta é uma gêneros delas. vocês entendem que não está sendo ainda bem explorado, ainda tem muito espaço para crescer na literatura evangélica? Tem a biografia é até porque talvez por causa de um preconceito, um ranço com a Igreja Católica, que se a gente está falando de uma pessoa, nós estamos criando um ídolo, na verdade, um santo, uma imagem. Não é isso. Isso é um Mas equívoco, existe é um preconceito É um grande mesmo. equívoco, é um preconceito. Na verdade, se uma pessoa abençoou muito a minha vida, por que não contar a história dele para outra pessoa? Não tô Experiências endeusando extraordinárias que ele, vão não para a tô eternidade, idolatrando, não ficam. Mas é uma experiência riquíssima. Sem E, dúvida. e aí tem que depende ser. da intenção do coração, como Com a gente já certeza. falou antes aqui. Se a intenção é enaltecer a pessoa, talvez o livro não seja tão rico. Mas se for enaltecer a Deus e o que Deus Cristo na fez vida da vida dela, dele, exatamente. O exemplo é muito dele. edificante, Este é o porque fator É a diferente. vida real. É a diferença. É mostrando o poder de Deus. É na a vida- diferença, Porque o que eu sem falo, a Bíblia, ela não acabou naquelas páginas, ela continua na nossa vida. sem dúvida. Como eu Nós costumo estamos dizer, escrevendo o a livro Bíblia de ainda. Atos ainda está sendo escrito. Exato. Por nós aqui hoje. E aqui a gente tem mais um capítulo desse livro com o pastor José Santos, que é aquela coisa, ainda homem mais de quando a Deus gente vai foi para muito palestra usado de por liderança, eu falo assim, ó, eu prefiro ouvir o cara falar a vida dele para mim, um grande pastor desse, pastor Ciro, qualquer outro, em seminários de liderança e tudo, eu aprendo muito mais ele falando, olha, eu fiz isso e deu errado, e eu fiz isso e deu errado, do que ele pregar. Às vezes a pessoa contando o testemunho da vida A sua dela, própria Edifica certeza, muito mais. edifica. É muito mais Mostra rico. o caminho das pedras. É né? muito Tem mais gente rico. que adora Davi, tem gente que adora Pedro, tem gente que adora Paulo, mas não adora uma pessoa do lado dando um excelente testemunho. Então, as pessoas elas colocam seus santos lá na Bíblia e carregam, falta tatuar o nome do próprio corpo, E mas não pessoas consideram como essas, pessoas- do lado, É. não são consideradas. Na verdade, é aquela coisa. Às vezes o ímpio, a pessoa que tem aquele preconceito de ler a Bíblia, ele pensa assim, o que está escrito na Bíblia são personagens e são histórias utópicas. São biografias Mas na ali verdade também. não são biografias. Sem Então dúvida. quando eu pego esse livro, São por exemplo, biografias. eu vejo um personagem, olha, ele não estava na Bíblia. Ele está perto do meu tempo. Ele viveu no meu tempo. Ele tem muito mais a então dizer. ele tem realmente, Muita no meu coisa a me contexto, dizer. está contextualizada a história. Olha, realmente me alcançou. Eu pegar um livro desse do pastor José Santos, contando a história dele, e entregar de presente para um amigo meu que não é cristão, Você fica muito vai mais tranquilo. despertar a atenção dele. Falei, caramba, eu quero conhecer mais a Vai ter um Bíblia que esse recado cara lê. contemporâneo, Com certeza. contemporaneidade. É o contextualizado para o nosso tempo. temos aí poesia, temos humor, temos As o que fábulas que temos e o também. que nós Falta. Temos, o que mas temos e o que falta nós não muito. temos na muito. literatura evangélica, que Humor existe falta. espaço. Humor falta, falta, né? Falta e a gente gosta, né? Porque eu acho que todo mundo aqui gosta tem de um ver outro, humor. Jaziel Claro que você tem que ter Botelho. cuidado, né? Eu já vi livros que... com tiradas assim de humor que você vê que foi de mau gosto, que usou de repente o nome de Jesus de uma forma que não deveria ter usado, sabe, numa situação assim, tipo a mocinha passou, viu um mocinho, ai Jesus, sabe, uma coisa assim, não é legal, mas dá pra fazer e dá pra fazer muita certeza. coisa. Ah, tem Dá pra Gesiel fazer Botelho muita coisa. e Josué Silvestre, com um grande livro que lançou pela Editora Vida também. Mas são livros de baixa tiragem, porque não há o hábito de se consumir Isso, humor na verdade, nós evangélico. temos que- O evangélico é tido como muito sisudo. Não mas- pode, Que isso? mas nós somos Mas o por povo quê? da alegria, não Nós pode somos o ser povo da assim. alegria, é verdade. É verdade. É um paradoxo. Uma outra coisa que me surpreendeu que eu vi na Bienal, não, perdão, na Expo Cristã ano passado e que eu achei bem bacana, mangá. Né? Que é uma coisa que está super em Grande alta. gênero, Eu tenho filho grande adolescente. tendência. E aí tem lá vários mangás evangélicos. Eu achei Meu muito filho legal. também ama. A gente tá só com 3 minutos para terminar e eu acho que existem muitos futuros escritores. Talvez o futuro best-seller do Brasil está nos dúvida. assistindo nesse Tá nos momento assistindo agora. hoje. Tá falando, caramba, que legal. Vai- Eu quero começar Vai a ser escrever, traduzido eu para o quero inglês. mandar. Nós vamos mandar ele. Além de, talvez, não sei se tem tempo, só 2 minutos para deixar alguns contatos. Eu quero, bom, se é possível, qual o caminho das pedras? Não que a gente vai ensinar, mas assim, eu tenho um texto, André, eu tenho um livro que eu escrevi, eu tenho um script. O que eu faço para divulgar? O que eu faço para conhecer? Quais são os eventos, os maiores eventos evangélicos? Onde acontece? Quando acontece? Como é que eu posso procurar apresentar o meu livro para alguém? Como é que eu faço isso? A gente acho que já citou. Bienal é bom você estar presente, que muitas livrarias evangélicas estão lá e representantes você pode entregar. Expo Cristã, que acontece anualmente em São Paulo, também é fenomenal para você ter contato Fazer com as pessoas. contatos, é. Que mais? Como é que uma pessoa, ela tenta entrar em contato com a editora e mandar para alguém? Posso Isso? dar uma dica? Ela fala com Pronto, quem? um autor vai Eu, falar. sem querer fazer propaganda, mas já fazendo, eu tenho um canal no YouTube onde eu dou dica para novos escritores e onde eu entrevisto alguns autores nacionais e eles contam o caminho de cada um, porque o caminho de cada um é diferente. Existe, claro, algumas coisas. Inclusive, eu falo sobre isso. Como você chegar na editora, como foi a minha experiência e o que eu aprendi um pouquinho.
Mas o melhor caminho é você ir num evento desse, procura saber, ver também qual editora que trabalha aquele gênero que você quer trabalhar. E aí depois você tem, né, elabora o seu texto bem e você entra em contato. Não tem muito segredo É por aí disso, mesmo. não. Pastinha embaixo do braço, sai distribuindo, liga. É por aí. Trabalho é por aí. Não é duro. o caminho é este. É caminho Exatamente das isso que eu pedras fiz também. pontiagudas. É muito difícil você Tá conseguir emplacar um livro. É na editora. árduo, né? Não é mole não. Gente, foi muito bom. 30 segundos para terminar. Foi muito bom o papo de hoje. Vamos tentar marcar um segundo aí, que eu sei que muitas pessoas vão gostar. Decorrente do programa vai vir muito contato. E eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. Lícia, muito obrigado pela sua presença aqui no programa de Eu hoje. que agradeço. Tá bom? Pastor Jefferson, muito obrigado pela sua presença aqui no Muito programa obrigado, de hoje, digo tá bom? eu. Estamos às ordens. Marcelo, queridão, muito obrigado pela sua obrigado. presença, tá? E Alexandre, Prazerzaço parabéns, todo está muito meu. bonito também o livro. Muito obrigado para vocês. Olha, mande a sua pergunta, entre em contato conosco. Talvez a gente reenvie o e-mail que você tenha uma dúvida para uma dessas 4 pessoas, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau. Existem certas situações difíceis de suportar.